Na semana passada estudamos sobre Abraão, um pouco mais sobre a vida de Abraão, esse parceiro de Deus, as atitudes de Abraão. Vimos como Abraão intercedeu para Sodoma e Gomorra, procurando salvar. Vimos como era o seu amor pelos seres humanos. Vimos que ele tinha fé. Por conta da fé, ele se submetia a Deus. E aí, então, a sua ação era uma ação missionária. Os seus atos eram atos missionários. Ele tinha amor pelos seres humanos, sem exclusivismo. Não era somente para os da sua raça, não era somente para os da sua fé, mas ele tinha amor por todos os seres humanos, como foi demonstrado na intercessão a Sodoma. Em Abraão estava se verificando a bênção de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nesta semana, nós vamos tratar de um outro personagem, um outro parceiro de Deus, mas com características muito diferentes. Veja, é bom a gente ver isso na Bíblia. O Senhor usa pessoas diferentes para a sua missão. E esse parceiro de Deus era desobediente. Esse parceiro de Deus não tinha fé. Ele tinha desconfiança, ele tinha medo. Mas como e ainda podia ser parceiro de Deus dessa forma? Ele tinha um etnocentrismo. Isso quer dizer, ele entendia que somente a sua raça é que seria salvo. Não intercedia pelos outros, ele tinha preconceito, ele era racista. Ele tinha amor pelos iguais, mas não amava aqueles que eram diferentes. Ele tinha uma falta de entendimento da missão. Nós vamos ver, mesmo fazendo a missão, ele ainda teve uma falta de entendimento da missão. Esse personagem é Jonas, o profeta Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe que nós estudamos desde crianças na escola sabatina. Ao estudar o comportamento de Jonas, nós vamos verificar, e esse é o tema da lição desta semana, as desculpas para evitar a missão. Quais são as desculpas que colocamos para evitar a missão, para não fazer a missão? Jonas foi convocado com Deus para pregar em Nínive. Nínive era uma grande cidade. Vamos ainda amanhã falar um pouco sobre Nínive. Mas Nínive era uma grande cidade e era a capital do Império Assírio. E o Império Assírio era inimigo de Israel. O Império Assírio tinha oprimido Israel, tinha conquistado todas as cidades de Israel, exceto Jerusalém. E agora o Senhor deu para Jonas uma missão. Vamos ver lá Jonas capítulo 1, verso 2. Levanta-te e vai à grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Lembram-se, irmãos, quando o Senhor Jesus e os anjos encontraram lá com Abraão, o Senhor falou assim: o clamor de Sodoma subiu até mim. Era uma coisa semelhante agora que estava acontecendo com Nínive. O clamor tinha subido até Deus. E agora, então, ele estava mandando uma mensagem de destruição. Era uma mensagem de destruição que ele deveria fazer em Nínive. Mas como, irmãos, fazer uma mensagem de destruição na capital de um império inimigo? Ele teve medo. Ele estava em Jerusalém, ele devia ir para o norte, para a Babilônia, mas ele foi para o sul. E foi para o sul muito longe. Foi até a Espanha. O que aconteceu com Jonas? Teve medo. Como que ele ia agora andar 900 quilômetros até Nínive? Isso deveria durar um mês. Não, ele fugiu. Foi para um porto. E no porto pegou um navio que ia para Jope. Ou seja, ia para a Espanha. 3.200 quilômetros. Portanto, Jonas se afastou aproximadamente 4.000 quilômetros da onde ele deveria ir pregar. Fugiu. Por que ele fugiu? Por que ele fugiu? Nós vamos estudar quais seriam os motivos de Jonas nesta semana. Por que ele teve tanto medo? Por que ele foi cumprir a missão, ou melhor, foi descumprir a missão
tão longe. E qual foi a atitude de Deus para com esse servo? Esse servo que queria evitar a missão. O verso áureo da nossa lição diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é do profeta Isaías, está no livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 8. Era a resposta positiva, sem desculpas, de fazer a missão. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser também a nossa resposta. Vamos nessa semana estudar novamente o livro de Jonas. Certamente todos nós já vimos muitas vezes a história de Jonas relatada no seu livro. E vamos aprender como é a missão de Deus e como Deus atua para que cumpramos a missão, mesmo quando nós não estamos querendo fazer isso, mesmo quando nós estamos dando desculpas ou estamos fugindo. O Senhor pode nos usar para cumprir a missão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta semana vamos novamente estudar a Tua palavra, vamos estudar como praticar a Tua missão, como não dar desculpas para não fazer a Tua missão. Vamos estudar qual é a Tua atitude para com os missionários, com os parceiros. Sejam bons parceiros, como Abraão, ou maus parceiros, como Jonas, mas a sua missão é a missão de Deus. Não é a nossa missão, não é a missão de seres humanos, é a missão de Deus. Portanto, Deus vai cumprir a missão, independentemente dos nossos desejos, independentemente da nossa participação. Ele nos dá o privilégio, o Senhor nos dá o privilégio de participar da tua missão. Portanto, nos ajuda para que nós entendamos a missão e entendamos o privilégio de participar dessa missão. Nos dê uma boa semana de estudo, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, uma boa semana para todos. Deus abençoe a todos e que seja um estudo agradável, um bom estudo da palavra de Deus. O livro de Jonas, apenas 4 capítulos, 4 pequenos capítulos, mas que podem nos ensinar muita coisa para a nossa vida se quisermos ser parceiros de Deus.